Olá, Daniel, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha só, não é novidade que a pandemia afetou diversos setores desde o seu início, lá no ano de 2020, já faz bastante tempo, já estamos no ano de 2022, praticamente fechando 2 anos com a pandemia. E um desses setores foi a educação. A gente já trouxe aqui no NT Sul diversas reportagens falando sobre esse assunto. E um estudo recente da ONG Todos pela Educação relatou que o número de crianças brasileiras que não sabem ler e escrever aumentou 66% na pandemia, um número bastante alarmante. Eu vou conversar com a pedagoga Andréia Deis, que atende novamente aqui a nossa reportagem do NT Sul, falando sobre esses dados, né, professora? 66%, a gente conversava anteriormente, antes do início da entrevista, que é um número bastante acima do esperado, algo fora da curva e que reflete tanto no presente e com certeza vai deixar efeitos para o futuro dentro da educação brasileira. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. É isso mesmo. Porque se a gente pensar, né, nesse número, a gente vai ter certeza que a gente vai estar falando em aumentando essa desigualdade. Então, quando eu falo que esse presente, 66% dessas crianças, elas não estão sendo alfabetizadas, eu estou dizendo que, para um futuro, elas vão ter um processo de alfabetização retardados ou nem vão ter. Não vão ter coragem de voltar para a escola, porque eu já estou falando em evasão. É um dado extremamente preocupante e que eu diria que hoje não mais é uma causa política, mas uma causa social de todos nós. Tá certo, professora. Vale ressaltar que essa pesquisa pega crianças de 6 a 7 anos e é uma idade, né, professora, que é muito complicada a questão de aprendizagem, né? A criança, ela tem, digamos assim, tudo é novo para ele, dentro de uma escola já é tudo uma novidade. Agora imagina a criança em casa, num home office, dentro do seu quarto, com brinquedos, acesso à tecnologia, enfim, conseguir a concentração para desenvolver a sua alfabetização é um grande desafio para o professor que está do outro lado da tela. Essa questão relacionada à distância com o educador foi o grande fator para esse número de 66%? Eu diria que a ausência dos recursos para o professor lidar com essa situação. Aí sim pode ser um fator. Porque os professores aprenderam a se adaptar, né? Eles entraram nesse universo e conseguiram se adaptar e aprender novas estratégias, tanto didáticas, lidando com jogos, de várias formas que pudesse atrair essa criança. É importante dizer que a criança dos 6 ou 7 anos, ela está num desenvolvimento cognitivo, ela está num desenvolvimento social e psicomotor. Se eu pensar à distância, todas as atividades sociais e psicomotor dessa criança, ela já estaria comprometida. E se eu pensar no cognitivo das crianças que não tinham recursos para essa educação à distância, eu aumento a dificuldade desse professor. Então, eu diria que a gente estuda que até essa educação à distância, ela vem a ser uma tendência. Porém, você tem que ter recursos para ela acontecer. Professora, se a gente pegar esse recorte dessas crianças de 6 a 7 anos que não tiveram uma alfabetização completa, qual o nível delas hoje num retorno à aula presencial? Ela não sabe o básico, ela desenvolveu durante a pandemia, como é que essa criança vai retornar para a sala de aula? Ela vai retornar no que a gente chama de um subaprendizado, um subfuncionamento. Por quê? Porque ela não teve esse aprendizado, então ela vai ter um processo retardado da sua aprendizagem. E com isso, nessa formação também de 6 e 7 anos, a gente também está formando personalidade. E quando você fala do retorno, vamos que você coloque eu para falar sobre algo que eu não conheço. Como que eu vou me sentir? Insegura. Como que essas crianças vão voltar? Inseguras. Como que essas crianças vão voltar? Se eu também estou falando da formação que eu falei, né, emocional dessas crianças, eu estou falando que eu estou formando autoestima, que eu estou formando personalidade. Como elas voltam? Elas voltam com um sentimento de eu não fui capaz de fazer, né? Eu estou atrasado. E, ao mesmo tempo, com esse sentimento de insegurança de algo que elas sabem, né? O problema é que elas têm consciência. Hoje, a informação ela é muito dada.
Então, ela já chega num sentimento de perda, né? Poxa, eu não estou onde eu deveria de estar. Então, ela já chega com esse sentimento de autoestima baixa, autoconfiança baixa. E isso é muito ruim, porque isso também dificulta a aprendizagem, né? Porque quanto mais eficientes a gente fala, né? Quanto mais eu acredito que eu posso aprender, mais fácil eu passo pelos desafios da aprendizagem. Andréia, a nossa conversa, o nosso bate-papo, ele se resumiu a duas frentes, né? Primeiro, os alunos, as crianças no caso, e em segundo, os professores. Mas tem uma terceira via que é muito importante, que é o pai, a mãe, o responsável que estava ali do lado no momento das aulas, enfim, desse processo durante a pandemia, onde essa criança esteve fora da sala de aula. Qual o peso, qual a responsabilidade dos pais nesse processo da educação básica durante a pandemia? Nossa, que forte a sua fala, né? Qual a responsabilidade? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque os pais estão realmente se sentindo muito responsáveis. O grande problema, que eu vou falar agora para a sociedade que nos acompanha, é que apesar de tudo isso que aconteceu, eu não sei se na casa de alguém foi diferente, mas não deixou de acontecer um boleto. Todos os boletos continuaram para serem pagos, desde a água, da luz, da alimentação, tudo aconteceu. E esses pais assumiram essas crianças numa situação, muitas vezes em home office, sem ter condições, e muitos sem ter nem habilidade para alfabetizar, e dizendo, agora vocês também são responsáveis pela educação do seu filho. Eu diria que hoje esses pais sentem uma pressão porque eles começaram também a perceber que não era possível. Porque educar, gente, né? Quando eu falo da educação, da instrução, ela é um ofício, ela é um trabalho. Existem especialistas e professores que foram preparados para isso. E nem todos os pais foram preparados para isso. E a culpa não é dos pais. Então, o que eu diria hoje é que a gente deveria buscar menos culpados, que esses pais deveriam ter um pouco mais de compaixão pelas suas famílias, por essas crianças, e se aproximar um pouco mais da escola, no sentido de tentar entender que a escola também vai estar nesse resgate, diminuir um pouco a ansiedade agora, porque os pais estão super ansiosos, e agora, você imagina, a gente está falando da educação básica, você imagine aqueles alunos que vão para o vestibular agora, daqui 6 meses ou um ano. Como não estão esses pais? Então, sim, esses pais estão se sentindo responsáveis. E eu queria pedir licença para tirar essa palavra da responsabilidade. Porque a responsabilidade, ela acontece a partir do momento que você realmente criou o fator. A pandemia, ela não foi um fator criado por nós, ela foi um fato. Ela aconteceu, né? Ela não foi premeditada por ninguém. Então, que os pais tenham um pouco mais de compaixão por si, que eles possam diminuir este grau de culpa que eles estão sentindo agora e que eles possam seguir a partir deste momento presente, as escolas se abrindo, entendendo que essas crianças vão ter dificuldade, que as notas virão baixas, que as crianças vão ter um tempo de adaptação para essas notas, que as escolas também entendam isso, que não é simplesmente colocar para essas provas agora, de uma forma extremamente tradicional. Pedagoga, hoje o número é de 66%. Para esse percentual não aumentar, qual movimento deve ser feito? Pegando essas três frentes, pais, alunos e professores, qual o movimento necessário para diminuir esse índice? Aí eu vou dar a minha opinião, além de falar, né, do que realmente eu acho que a primeira coisa é trazer essas crianças para dentro da escola de novo. Então, quando a gente fala desses 66% que não foram alfabetizados, a gente está falando de 66% que não estão na escola hoje e que realmente deixaram de ser alfabetizados durante a pandemia e que agora podem retornar ou não. Eu diria que a gente deveria pegar muito mais de novo do que só esperar do governo federal, do governo estadual, do municipal e fazer uma ação social, inclusive com o privado. Sim, o privado já paga muitos impostos, tem muitas, sim, tem, mas que as escolas possam, porque hoje a gente vai precisar, se já existia desigualdade, essa desigualdade aumentou. Então, o movimento que tem que ser agora é de abrir as portas, por exemplo, que as escolas particulares aumentem o número de bolsas, consiga colocar essas crianças para dentro também e fazer com que essas crianças se sociabilizem com outras crianças,
que as escolas estaduais, municipais, federais, elas consigam ter mais recursos para estender um pouquinho o seu período de aula e tornar mais atrativo, para ir fazendo esse aporte adaptativo, mas o principal de tudo, é conseguir trazer essas crianças para fora, né, para a porta de dentro da escola. Porque se a gente está falando que se elas estiverem para dentro da escola, já é um problema. Como que eu vou adaptar? Como que eu vou fazer com que, né, se elas perderam esses 2 anos, hoje elas estão mais velhas, estão com 9 anos e não foram alfabetizadas com 7. Como que eu faço com que essas crianças não se sintam mal? Mas existe uma coisa anterior a tudo isso, fazer com que elas voltem portão para dentro da escola. Tá certo, Andréia. Muito obrigado por nos atender e que no próximo bate-papo seja falando da diminuição desse índice bastante alarmante dentro desse período pandêmico, né? Tomara, amém. Torço muito por isso e por essa. Eu sei que muitas vezes a gente fica descrente de tudo, né? Da política, da sociedade. A gente acha que as coisas não vão ser mais possíveis de acontecer, mas que a gente possa resgatar essa esperança, colocar essas crianças para dentro das escolas, porque são elas realmente o nosso futuro, são elas que vão estar no governo, na prefeitura, nos hospitais e em todos os lugares. Então, muito obrigada pela oportunidade. Tá certo então, Daniel. Aí a fala da pedagoga Andréia Deis falando sobre um assunto importante, alfabetização na educação básica. É alarmante, 66% das crianças de 6 a 7 anos não conseguiram desenvolver a questão da leitura, escrever, enfim, as coisas básicas da educação nos primeiros anos, e esse relato da professora, da pedagoga também é bastante importante para a gente ampliar essa discussão junto às escolas de todo o país. Eu volto com você aí no estúdio.